Hoje a gente vai refazer Timeless do Playboi Carti e do The Weeknd. Eu vou dissecar a teoria musical por trás desse hit e eu vou mostrar como você pode roubar os padrões musicais que fazem essa produção ser tão especial e aplicar na sua própria. O projeto de Timeless está em 120 BPM e o primeiro elemento que a gente vai fazer é a intro dele. Então, vamos puxar o Serum 2, porque a gente vai fazer todos os elementos do zero e a gente vai começar pelo baixo, que é um Reese Bass. Para você recriar esse som, você vai utilizar uma Saw Wave, que a gente já tem aqui, e a gente só vai precisar aumentar as vozes dela e deixar o detune um pouco menor. E vamos ligar o filtro para não doer nosso ouvido com os agudos. Timeless está em Si menor e a progressão que a gente segue durante toda a música é a progressão 6, 4, 1 e 5, ok? Que no meu baixo é mais ou menos isso daqui. E vamos fazer isso se repetir por uns 12 compassos, mais ou menos, ou 16 compassos. E aí o que a gente vai fazer? O próximo elemento que aparece bem na intro também, rapaziada, é aquele pad super flush, super cheio e estéreo que fica durante mais ou menos toda a intro que o The Weeknd tá cantando. Pra gente fazer esse pad, também a gente só vai utilizar uma Saw Wave e a gente vai basicamente colocar muitas vozes de detune, mas a gente vai tirar o detune, a gente quer deixar bem pouco detune. Novamente, vamos aplicar um filtro também, só no agudo, e a gente vai deixar o ataque um pouquinho mais suave, tá bom? Nesse daqui a gente vai colocar efeitos, e o efeito principal que a gente vai colocar é um reverb, só pra gente conseguir uma ambiênciazinha maior, tá bom? Vamos colocar em RAW, e o decay vamos abaixar para 8 segundos, tá excelente. E o que o produtor do The Weeknd fez com esse pad foi bastante interessante, porque ele não seguiu a progressão de forma certinha. E você já vai entender o que eu tô falando. E esse daqui é o MIDI do pad da intro. Para a gente conseguir entender esse MIDI, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa entender quais acordes estão sendo tocados e por que ele não escolheu seguir exatamente os acordes de dentro do nosso baixo. E primeiramente, rapaziada, vamos entender quais acordes estão sendo tocados. Se eu desenhar o acorde da forma muito simples, você vai conseguir ver de uma forma tranquila. Isso daqui não é nada mais do que o sexto acorde com a sétima dele, a sétima sendo essa. O sexto acorde da escala menor é um acorde maior e a sétima dele, portanto, vai ser maior também. E o que o produtor dele fez foi basicamente duplicar as vozes do acorde para cima, apagando essa daqui. E aí ele ficou com esse acorde bem cheio aqui. Duplicando novamente as vozes, a gente tem essas outras extensões daqui de cima.
Nessa segunda parte, ele fez uma coisa interessante, que foi só mudar essa notinha aqui. Mas, Sam, o que isso significa para nossa harmonia? Basicamente, pessoal, ele foi para o primeiro acorde. Então, sim, aqui a gente tem 6 e aqui a gente tem 1. Caraca, mas Sam, uma notinha mudou tudo isso? E, rapaziada, sim, isso acontece porque o acorde sexto e o primeiro tem o que a gente chama de tons compartilhados, que são muitas notas semelhantes. Então, eu vou mostrar para vocês, se eu apagar tudo isso e deixar apenas o sexto acorde e o primeiro acorde na forma mais básica deles, aqui a gente tem o sexto, aqui a gente tem o primeiro. Vocês podem perceber que a única diferença do sexto e do primeiro é um semitom. E quando eu coloco a sétima do meu sexto acorde, isso acaba ficando menor ainda. A diferença é apenas de uma nota adicional, que seria essa. Então, quando a gente tem esse acorde esse acorde do sexto grau com a sétima como está aqui, a única coisa que basta para eu deixar ele no meu primeiro grau é fazer essa alteração, como o produtor fez aqui. Ele está seguindo a progressão de uma forma bem lógica. Se a gente reparar nosso baixo, no momento que ele faz a transição, também é o momento que o primeiro acorde está batendo. E aí, a coisa adicional que ele colocou, que não estava no que a gente fez no baixo, foi esse sétimo acorde. Tá certo, rapaziada? Então aqui, você pode ver que esse acorde inteiro é o sétimo grau. E como que a gente pode comprovar isso? Vamos começar do meu primeiro, encontrar o meu sétimo e fazer o meu sétimo acorde, que é maior também. Quando a gente coloca aqui, você consegue ver a semelhança. E aí, o que acontece, pessoal? Dentro dessa progressão, a gente acaba tendo 5 acordes diferentes. Mas, Sam, o baixo, ele é considerado como acorde? Não necessariamente. Tá? Ele é um grau que está movendo essa harmonia. Justo porque as notas do baixo geralmente são muito importantes para a gente distinguir entre tonalidade e para música, o fio da música inteiro no geral. Então, sim, pessoal, a progressão dessa música, pelo menos na intro, funciona dessa forma. A gente tem o sexto, a gente tem o quarto, a gente tem o primeiro, depois a gente tem o nosso quinto e por último a gente tem o sétimo, tá? E eu ia fazer uma análise mais profunda, mas eu vou deixar isso mais para outra parte do vídeo para a gente progredir com esse remake. Tudo bem? Que a análise profunda seria da função harmônica, o porquê que essa progressão em si está funcionando e tem uma explicação do porquê ela soa como ela soa, mas vamos deixar isso mais para outra parte do vídeo. O ponto é o seguinte, pessoal, de uma forma muito simples, recapitulando, nessa intro ele pegou e criou um baixo de forma interessante, ele pegou um pad e o que ele fez foi não seguir a progressão certinha do baixo. E isso já vai dar uma característica muito interessante para a música. Vocês vão ver que ao longo dessa música, uma característica marcante é que geralmente as melodias, harmonias, progressões, arpejos não seguem as notas baixo que foram estabelecidas nessa intro. Mas enfim, o resultado da intro foi esse. E o último elemento que falta é uma espécie de melodiazinha que fica tocando de fundo. Então a gente vai abrir o Serum 2 novamente e a gente vai fazer ela com uma saw wave também. Só que nessa saw wave, pessoal, a gente vai colocar as vozes em 5 e o detune vai ser bem baixinho, tá certo? A gente vai ligar o filtro, colocar ele ainda mais ou menos no agudo. E o negócio especial é que a gente vai aumentar bastante o ataque, tá? Então eu vou deixar em 50 milissegundos, assim. Isso, assim tá bom, que tá bem suave. Quando tira o transente, você suaviza e se assemelha mais a uma string. Então, a gente vai ter esse som. Só que esse som é bastante ambiente e tá muito de fundo. Então, a gente, com efeitos, vai precisar manipular ele para ficar dessa forma. Eu vou adicionar primeiro um chorus e eu vou abaixar o rate. Depois, a gente vai adicionar uma distorção. E essa distorção tá deixando ele um pouquinho mais gordo. A última coisa que vai dar a característica principal é o reverb, que a gente vai utilizar um plate reverb e a gente vai aumentar só um pouquinho a mix, junto com o volume. Não muito, tá? No final a gente teve um som mais ou menos desse pique. Vamos aumentar 2 oitavas, mais ou menos. E pessoal, agora que a gente deu umas alteradas no timbre, vamos para a melodia.
E aí, pessoal, dei umas alteradas do timbre para ficar um pouquinho mais exato. Basicamente, a gente só aumentou o unison aqui. Finalizando essa melodia, a gente terminou a intro. Vamos deixar todos os elementos feitos para a gente começar a explicar a lógica por trás, tá certo? Depois da intro, a gente tem a parte que o beat começa a tocar e nela entra uma lead muito grave que está fazendo um arpejo do acorde que a gente já falou para vocês. Então vamos abrir uma outra pattern, colocar ela aqui. E para esse lead bem grave, pessoal, a gente vai abaixar uma oitava ele, colocar cerca de 4 vozes de unison e abaixar. Já tá bem parecido. A gente vai aumentar um pouquinho o ataque, mas não tanto, porque ainda tem que ter um cliquezinho. Deixar em mono, que eu já deixei. E agora a gente vai trabalhar nos efeitos. Antes de a gente trabalhar nos efeitos, vamos já deixar a melodia principal tocando e o arpejo dela. Ele tá tocando também o sexto grau repetidamente, em algo que a gente chama de ostinato. Ostinato é basicamente uma frase melódica ou algum elemento musical que fica se repetindo sem nenhuma variação durante toda a música, mesmo quando outros elementos começam a variar. Então é propositalmente repetitivo um ostinato. E o arpejo que está sendo feito é o sexto grau com sétima, vocês vão conseguir ver aqui. Depois ele apagou esse iniciozinho e esse é o riff que toca durante toda a música. Um pouco mais grave. A gente pode fazer dessa forma ou a gente pode também abaixar uma oitava aqui no oscilador. Tem um pouquinho mais de agudo, por isso eu aumentei o filtro. E o principal, que tá dando a vibe para isso daqui, são os efeitos. Então vamos lá. Chorus, para poder dar um pouco de ambiência. Olha como é que levanta o timbre. Depois a gente vai colocar um filtro. E esse filtro, rapaziada, é para tirar as frequências graves, tá? Como esse timbre tem muito grave, se a gente deixar muito grave nesse timbre, o 808 não vai bater muito bem. Então a gente precisa equalizar esses graves. E eu vou fazer isso dentro do Serum direto. Vamos pegar um high pass. Depois disso, a gente vai colocar um delay. Ping-pong. O feedback um pouquinho alto. E a equalização precisa fazer ele ficar muito sutil na mix. E pronto, tá bem parecido com o original já. Agora a gente vai fazer a melodia principal da parte do Cardi, que para de tocar mais ou menos. Agora, pessoal, a gente vai fazer a melodia principal da música, que fica tocando durante toda ela. Só antes, eu acho que eu vou dar uma alterada nesse timbre, deixar ele um pouquinho mais estéreo, com um pouquinho mais de detune. E agora eu acho que tá bem mais semelhante. Para esse daqui, rapaziada, vai ser a mesma ideia. A gente vai utilizar detune para deixar ela com esse som bem agressivo. A gente vai colocar um filtro. E aqui, pessoal, a gente vai utilizar pouco detune, tá? Isso porque essa lead tem essa característica mais clean e não tão de onda se batendo. A gente vai aumentar um pouquinho o filtro para dar bastante top end. E o segredo dessa lead mesmo tá no delay que é utilizado nela. Você tá vendo que a maioria dos pontos dela tá bem simples em relação às outras coisas, mas o delay dela que dá essa vibe bastante espacial que tá complementando a música. Então, o negócio do delay é você colocar em ping-pong, colocar em 1/16 e o outro em 1/8. Aumentar bastante feedback, pode aumentar mesmo, deixar em 70 mais ou menos e aumentar o volume bastante do delay, tá certo?
Vou tirar esse detune porque eu acho que não combinou. Então um pouquinho o ataque. Bem sutil também. Aí já perdeu totalmente. Perfeito. E vamos vir aqui também abaixar um pouquinho. E com isso, rapaziada, a gente finaliza todas as partes melódicas da música, pelo menos. Falta uma parte de transição da música, porém eu não vou incluir ela aqui porque não é o principal e ela é mais um ear candyzinho que tá ali no seu ouvido. Esse daqui é o principal da música e agora só falta a gente ir pra bateria. E novamente, rapaziada, se você quiser seguir o remake, basta você ir na FLP, que vai estar na descrição para você conseguir baixar esse remake inteiro com tudo. Porém, se você quiser seguir ao vivo, eu também vou deixar o Drum Kit, que basta você pegar para você conseguir recriar a bateria que a gente vai estar fazendo. Tem que aumentar o volume só. O Hero 8 foi a parte que mais me surpreendeu desse beat, é porque ele não segue de uma maneira tradicional as notas bases que estão acontecendo dentro da melodia. Inclusive, ele utiliza bastante notas cromáticas, ou seja, de fora da escala, mas ainda assim soa bem. Isso tá para mostrar que os produtores, quando querem quebrar as regras e entendem do que estão fazendo, conseguem de forma muito boa. Então, a gente começa na nota base. E aí, rapaziada, o hi-hat eu até desconstruiria e mostraria pra vocês como foi feito, porém o hi-hat tem muitas variações dessa música, tipo, de uma forma bizarra, tá variando toda hora tá tendo uma variação. Se a gente fosse construir cada uma delas, a gente ia demorar bastante, e por isso que eu deixei os midis já prontos, tá bom? Mas, se você olhar em si para a estrutura do hi-hat, ele é simples, ele só varia muito. Nota que a gente só tem essas rows, que são conjuntos de 3 notas aqui. Ou seja, basicamente acentuando o clap ao redor ali do Hero 8, que também vai estar aí na descrição para você pegar, tá bom, rapaziada? Então você vai ter acesso a todas as variações do hi-hat. E feito isso, cara, a gente já tem todos os elementos da música construídos, feitos, só falta a gente estruturar, tá certo? E a gente vai fazer a primeira variação dele aqui. Para notar que é muito semelhante, só que o que mudou de variou entre os dois? Ele basicamente moveu essa roll de um lugar para o outro. E de resto, cara, bem repetitivo. E aqui a gente tem a terceira variação do hi-hat. E essa segunda aqui, pessoal, ela fica mais ou menos por
2 barras aqui, enquanto a terceira entra nessa parte. Outra coisa interessante é que esse elemento ele volta para cá. Então ele retorna bem nessa parte e também aqui, mas numa dose bem menor. E a gente pode só copiar e colar isso até essa parte aqui onde a gente começa a variar. E aí o que acontece, pessoal? A bateria ela some durante um tempo para voltar bem aqui no final e a gente vai acabar repetindo essa melodia aqui. Enquanto bem nessa parte aqui a gente vai retornar com baixo. Então vamos pegar ele aqui, colocar em ordem e fazer dessa forma. E bem nessa parte, um negócio especial é que é a variação do hi-hat 2. Então também vamos deixar ele aqui. Já na próxima sessão subsequente, a gente tem uma mistura das 2 melodias principais, onde ao invés dele tocar uma em cada sessão separada, ele acabou misturando as 2 em cada sessão. Então você pode perceber que começa com uma melodia e vai para outra. Cara, isso daqui é o tipo de variação que eu pessoalmente achei mais foda dentro da música. São detalhes, cara, que parecem não fazer sentido, mas até pro artista isso surpreende ele de uma forma muito sutil. Aqui, cara, a gente vai tocar a 4ª variação desse nosso hi-hat. Então vamos colocar ela aqui. E nessa parte vai retornar a intro de novo para quando o The Weeknd começa a cantar. Então a gente vai pegar... Vamos colocar nesse baixo também para ficar mais parecido com o original. Eu vou pegar um LFO e eu vou colocar bem aqui nesse filtro. E a gente vai aumentar um pouco o filtro. Só que o LFO não pode ser tão rápido. Vamos deixar em barra. E vamos diminuir a potência dele. Vou colocar em 2 barras, vai. E nessa parte aqui que o The Weeknd entra, um detalhe muito especial foi que o produtor ele adicionou uma espécie de piano bem antes do beat dropar. Então a gente vai adicionar uma pattern aqui. E eu vou escolher o piano do Keyscape. Essa daqui não é a escolha mais parecida, mas ainda assim ficou muito igual. E eu tenho certeza que eu vou encontrar timbres mais semelhantes utilizando uma emulação de Korg. Porém, esse piano ainda ficou sensacional e por isso eu vou utilizá-lo. Vamos escolher Cinematic e vamos montar a melodia. E pronto, rapaziada. Esse é o MIDI que tá acontecendo nessa sessão. Se você perceber, a gente tem 2 intervalos que estão tocando. A gente tá tocando uma quinta, depois uma quarta. Isso tudo a partir da nossa tônica. Então são intervalos meio que safes de você tocar. Principalmente nesse contexto, onde ele tá utilizando o 6º acorde, o primeiro, né? E aqui a gente tem o 7º e o primeiro. Então ele nunca sai muito desse lance do primeiro tá dentro das progressões. O que tá deixando consistente, né? Porém, esse 7º, se a gente perceber, ele está logo aqui. Então a gente também tem essa relação com a harmonia que ele fez antes com a harmonia que ele está fazendo agora. E aqui o beat volta com toda a força, rapaziada. Pronto. E é mais ou menos aqui que a música para. Só que a gente ainda tem a outro, que é quando a música acaba e começa os leads a subirem. Então, vamos também fazer os timbres dela e colocar eles aqui. A outro, ela começa do 105 até o 25. Vou cortar essa parte aqui fora também.
E essa outro é composta por dois elementos, que é uma string e um lead, os dois bastante agudos e os dois sempre em subida, como se algo estivesse acendendo. E para fazer o lead, vamos pegar o Serum 2 e começar o sound design. Para esse lead, rapaziada, eu vou precisar misturar duas fontes diferentes de osciladores. A primeira vai ser aqui no meu Basic Mini Shapes, onde eu vou querer Basic Shapes, onde eu vou querer essa saw wave desse tipo com 4 vozes de detune. Vamos colocar um filtro. E vamos ligar esse outro oscilador e colocar uma outra saw wave, só que agora uma mais digital. E vamos fazer com que as duas passem pelo mesmo filtro. E pessoal, quando a gente quer fazer lead, a gente quer deixar ela monofônica. Então a gente vai clicar em mono para só poder ter uma voz e a gente vai colocar a porta nela mais ou menos de 60 segundos. E agora a gente tem essa espécie de glidezinho, que é o gostoso de você fazer quando você está trabalhando com leads. Agora de efeitos, a gente só vai colocar um chorus. Pode colocar em 0.2 e deixar bem sutil ele. Um pouquinho de distorção. E por último, a gente vai colocar um reverb. Plate também, bem grande. Isso para dar essa ambiência gigante, tá? Porque como essa lista outro, a gente quer fazer isso ser grande mesmo. Feito essa parada, a gente vai vir no nosso Omnisphere para pegar o próximo timbre. E esse timbre é Arp String Ensemble. Pessoal, sempre lembra de deixar um tracinho para poder indicar que é pra gente fazer esse slide. Vamos diminuir só um pouquinho. E essa foi a melodia do lead. Agora vamos para string. E a gente vai basicamente copiar do lead, porém adicionar umas coisinhas a mais. Vamos tirar tudo isso que estava aqui. E da outro foi basicamente isso, 2 elementos sempre ascendentes e indo bem pro agudo. Isso vai gerando uma tensão excelente para você finalizar a música. Então, legal, Sam, entendi, a gente fez esse remake todo, mas eu ainda não entendi a parte teórica, por que os elementos estão funcionando, por que ele fez certas coisas. Você pode me explicar? O que eu vou falar para vocês é que a música, em relação de teoria, ela tá relativamente simples, assim como toda música.
Teoria não é para complicar as coisas, é para explicar o porquê algo funciona. O que é a estrela da música, na minha opinião, é o arranjo, tá? Então é como ele utiliza uma intro e uma outro, os elementos que estão variando, como ele combina melodias, varia no hi-hat, várias sessões. Então, essa parte de arranjo, isso é você entender os padrões que estão sendo utilizados. Essa parte aqui no minuto 1 ele fez isso, no minuto 2. E isso, para mim, não é tão interessante da gente analisar, porque é algo que você pode literalmente só olhar quando mudou e tentar copiar, tá certo? O que eu acho interessante é você entender como ele conseguiu utilizar os elementos e criar melodias e harmonias bem cativantes. E é isso que a gente vai ver, tá? Então, essa primeira parte já está bem explicada. O que eu não expliquei foi a melodia, então agora eu vou explicar para vocês. E para fazer isso, rapaziada, a gente vai apenas dar Ctrl G para a gente juntar todos os elementos, para a gente conseguir analisar eles como um conjunto, tá? E a primeira coisa que eu quero olhar é sobre a melodia, como a melodia se encaixa nesse lance dos acordes que você falou, na progressão que você falou. E ainda bem que você perguntou, porque a melodia segue 100% essa ideia. Se a gente notar, rapaziada, essa melodia só tem uma nota de fora dos acordes. Tá certo? Então, por que tá soando bom? Porque a gente tá utilizando muitas notas de dentro do acorde. Então, coloque isso na cabeça. Notas do acorde é sempre igual melodia boa. Sam, quer dizer que eu sempre tenho que ficar usando notas do acorde? Não, tá? O ideal é você misturar. E aqui eles misturaram. Então, você pode perceber que no momento que eles introduzem uma nota fora do acorde, a melodia ganha uma tensão. Tá certo? E só para eu mostrar que as notas são dentro do acorde, eu vou dar uma invertida que assim fica melhor de ver. Mas essa, por exemplo, está fora. E olha a tensão que ela adiciona em relação a essa daqui. Então foi uma forma de variar adicionando uma notinha de fora do acorde. Agora vamos para esse arpejo. Quando a gente analisa ele, o que ele tem de especial? E eu falo para vocês, rapaziada, nada, tá? Porque esse arpejo aqui é apenas aquele acorde com sétima sexto. É o acorde do sexto grau com uma sétima maior. Ou seja, o acorde... esse daqui. E esse acorde aqui, pessoal, o sexto grau, principalmente da escala menor, é muito utilizado para você evocar esse feeling de sci-fi. Então, vocês vão ver que se a gente inverter esse acorde e colocar o baixo dele para cima, esse acorde também pode ser considerado um Si menor com sexta, que é um acorde ultra tenso. E vamos tirar a porta, o mono e... ele invertido. Bem suave. Então, esse acorde ele tem uma dualidade, tá? Porque, ao mesmo tempo, ele pode ser entendido como acorde de sexto, ao mesmo tempo que ele pode ser entendido como acorde do sexto grau com sétima, ele pode ser entendido como o primeiro com nona. Tudo vai depender do baixo e do voice, tá certo? Só que por que isso é importante? Porque não só isso deixa ambíguo qual acorde é, porque eu tenho dois acordes que basicamente são idênticos um com o outro, isso também gera... isso é um clichê que é muito utilizado em filme de sci-fi, tá, rapaziada? O arpejo desse tipo de acorde. Então vocês vão perceber que se eu pegar esse acorde de dó com sexta, que é a mesma coisa, e eu fizer esse arpejo aqui, então, a escolha foi proposital, tá? Ele queria essa vibe espacial e esse acorde, esse sexto acorde arpejado é um clichê enorme, tá, rapaziada? Dentro do sci-fi. Agora, outra coisa interessante que a gente tem para analisar é o seguinte, é um outro elemento, a gente chama de ritmo, tá? Porque o ritmo tá fazendo uma grande parte dessa música ser boa, tá? Eu mostrei pra vocês que, em relação de teoria, tá simples, isso é um acorde arpejado. Isso é, pô, a coisa mais simples do mundo. Mas o ritmo dele tá especial. E pra gente mostrar isso, vamos apagar totalmente esse arpejo. E a gente vai colocar apenas o ritmo dele pra gente ter uma análise visual de forma mais fácil. Só isso, tá, rapaziada? E aí o que acontece? Quando a gente olha para isso daqui,
São duas coisas que ficam muito claras, pelo menos pra mim, quando eu tô analisando, que é isso daqui e esse contratempo aqui. O que acontece, rapaziada? Vamos começar primeiro com o contratempo. Vamos ver o que acontece com essa melodia quando eu tiro esse contratempo? Então nota como eu perdeu muito do bounce. E o bounce em específico dessa música, ele precisa ser algo um pouquinho esquisito. Esse ritmo aqui, principalmente em 120 BPM, é muito incomum. Isso porque ele acaba se tornando muito rápido, tá? Então, não só o Pharrell e o Mike Dean, que foram as pessoas que produziram, eu esqueci de citar isso no vídeo até agora, mas não só o Pharrell e o Mike Dean, eles pensaram, caraca, esse acorde que eu tô utilizando já tem essa vibe bem sci-fi com esse tipo de lead. A gente precisa de um ritmo que ele também simule essa característica mais estranha, mas, vamos dizer assim, um boss que simule a característica mais incomum, que seja rápido, que seja meio esquisito mesmo. E por que eu tô usando a palavra esquisito? Simplesmente porque é incomum. E tudo que é incomum gera essa estranheza. Então, Sam, eu quero emular isso que você acabou de falar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, escolher acordes menores com sexta ou acordes maiores com sétima. 2, você precisa fazer arpejo neles. 3, escolha uma lead. E 4, faça um ritmo um pouco mais esquisito, tá? Então, utilize valores de tempo muito rápidos para o BPM que você tá. No caso de 120, esse valor aqui, que a gente está em 1/4, ele é muito rapidinho para isso, tá? Como você poderia criar talvez outro bounce já aqui dentro? Talvez dessa forma. Em vez de eu utilizar esse daqui, eu podia utilizar esse ritmo aqui. E a gente já alterou o bounce, mas ainda tá parecido. Vocês podem ver que a gente, mesmo alterando o ritmo, ele ainda tem essa mesma característica. Parece que não se destoa tanto da música que a gente acabou de ouvir. Porque eu ainda utilizei as características do ritmo que eu acabei de explicar para vocês. Então, anota isso daí, volta na aula, porque é importante. Isso é o padrão que você pode utilizar para replicar esse fio. Então, eu vou apagar isso daqui. E a gente já entendeu da parte melódica e rítmica do porquê isso está funcionando. Mas aí, quando eu olho para os meus outros elementos, pessoal, principalmente em relação ao 808, eu consigo ver um padrão meio estranho. Então vamos olhar aqui. O 808 não está seguindo o que o nosso lead está fazendo. E esse 808, rapaziada, ele é um pouquinho mais difícil de explicar, por isso que eu vou deixar para depois. Mas a ideia desse lead aqui não é agir como... Só que, pessoal, existem 2 motivos do porquê esse lead pode continuar assim e ele ainda continua funcionando harmonicamente com o 808. O nosso lead está funcionando como algo que a gente chama de ostinato. Ostinato é basicamente uma frase que ela vai se repetindo toda hora, enquanto outros elementos se variam. Então, em certos momentos da música, vocês podem ver que o lead vai estar tocando junto com esse baixo. E como pode que o baixo ele tá tendo uma harmonia específica e o lead tá tendo uma melodia que contém uma harmonia totalmente meio que não relacionados? O ostinato ele é uma ideia que precisa ficar se repetindo enquanto o baixo e outros elementos estão se alterando. E ele é proposital dessa forma. Ele cria tensão, justo por a gente ficar martelando aquela ideia enquanto esses outros elementos estão se alterando. Então, por mais que o baixo ele esteja fora de lugar, ele esteja utilizando notas cromáticas de fora da escala, ele esteja indo para outros lugares harmônicos que não foram estabelecidos nesse meu lead, ele ainda funciona como essa ponte de ostinato, que está sempre tocando essa melodia repetitiva. O próximo ponto é a gente analisar como essa melodia se encaixa nisso tudo. E, rapaziada, não tem segredo também. Se a gente juntar esses dois e fizer um merge, e a gente olhar para o que está acontecendo aqui na melodia, o padrão fica muito claro para a gente. Ele também está utilizando notas de dentro do meu acorde, apenas uma notinha fora. E se vocês perceberem bem, é a mesma notinha que ele utilizou fora na minha outra melodia. Então, caraca, Sam, a gente está vendo um padrão. Caraca, o cara só tá tocando coisa de dentro do acorde em todas as melodias dele, e quando ele vai utilizar uma nota de fora, é sempre esse Lá, que é o 7º grau da escala. Por quê, Sam? Cara, a resposta simples é porque Lá é uma nota da escala menor pentatônica, tá? Então, menor
pentatônica, e toda nota da escala menor pentatônica sempre funciona em qualquer contexto, tá certo? E aí o que acontece? Como ele está utilizando o meu sexto acorde aqui, no geral, né? O meu sexto acorde com sétima nesse lead, então sexto acorde sétima, toda a nota de dentro desse acorde já vai soar boa. Então todas essas daqui estão ok. E essa daqui vai soar boa também porque faz parte da penta menor, tá certo? Então, nossa, caralho, tô vendo você falando vários termos, várias coisas, eu preciso decorar tudo isso? Não, rapaziada, você não precisa decorar tudo isso. Isso é pra gente se aprofundar, pra gente entender o porquê funciona e pra gente replicar. Você vai pegar isso com o tempo. Agora, é só interessante de descobrir o porquê as coisas funcionam, tá certo? E com isso, a gente já acabou de analisar toda a parte melódica e harmônica da parada. Eu gostaria de falar dessa melodia em específico, de como ele está interagindo com o nosso lead de forma rítmica, tá? Quando a gente vai analisar ritmo, a gente tem que tomar cuidado, principalmente em produção musical, porque o ritmo aqui pode ser alterado por inúmeros fatores, e um deles é delay, rapaziada. Esses dois elementos melódicos estão com bastante delay, o que faz o ritmo deles ficarem mais complexo. Mas, principalmente, o ritmo dessa nossa melodiazinha aqui. Percebam que o delay faz com que pareçam que tenha notas onde não tem. Isso está complementando de forma direta o arpejo que está sendo feito aqui. Porque a gente colocou em 1/16 e colocou em 1/4 delay. O que significa que é como se tivesse várias mini notinhas do 1/16 seguindo, 1/8. Então, a representação rítmica do que o delay está fazendo é basicamente isso daqui. A gente tem esse delay de cima, que ele é o 1/16, e a gente tem esse delay de baixo, que ele é o 1/8, tá certo? E aí, lembra que eu falei para vocês que o arpejo que está sendo feito no lead, ele está utilizando um ritmo um pouco mais complexo, que está utilizando notas mais rápidas? Acontece que com o delay, a gente acaba tendo essas notas rápidas dentro da nossa melodia, o que faz dar esse complemento, tá certo? Mas se a gente olhar para o ritmo em si, do que ele fez mesmo, ele só tá utilizando contratempos, tá? Então pode perceber, como tudo que ele faz nunca tá batendo no beat certinho nessa melodia. Vamos lá. Apenas esse daqui foi o único que bateu. Enquanto o delay tá batendo no tempo certinho e também tá batendo nos tempos meio quebrados do nosso lead. Quando eu falo tempo certinho, eu quero falar no beat, tá certo? Então, tudo isso daqui para explicar, rapaziada, que isso daqui é basicamente uma síncope com bastante delay. Vamos colocar dessa forma. Sano, caraca, você já jogou outro termo, síncope, porque ele está invadindo um tempo. Só que eu acredito que falar de síncope aqui já vai complicar muito, tal, já é um termo... Porra, que porra é essa, Sam? Síncope? Esquece isso. Contratempos, foca nos contratempos, tá bom? E a última parte interessante de analisar de uma forma composicional, talvez, seja isso daqui, tá certo? E a última parte composicional interessante seja isso daqui, pessoal. A parte interessante desse lead, dessa melodia no geral, é por que ela tá gerando tensão e o que ela tá fazendo. E de uma forma muito simples, o que está gerando tensão é a subida, tá? Que nunca para, né? Para aqui. Mas você pode perceber que começa no nosso primeiro grau da escala e termina no primeiro grau. É como uma história que começa de um lugar e finaliza no outro. A gente pode perceber também a presença do jeito que ele sobe por graus conjuntos. Sam, o que é grau conjunto, Sam? É um grau que ele tá juntinho um do outro. Aqui teve um salto. Então a gente pode botar conjunto, ou a gente pode botar passos também, que é um outro jeito de chamar. E aqui a gente pode botar salto. Aqui a gente tem passos de novo. E aqui a gente novamente tem um salto para a gente poder resetar e voltar no nosso Si para reiniciar a jornada. Então aqui nesses dois a gente tem saltos. Passos de novo, saltos, e aqui a gente tem um super salto, tá, rapaziada? Mas você pode perceber que o negócio que tá deixando tudo amarradinho é que por mais que eu tenha essa variação de saltos e passos, a gente tá... E por mais que a gente desça algumas horas também, como a gente vê aqui, desceu aqui, a gente tá sempre querendo subir até o ponto mais alto, que é o ponto de mais tensão. Então, se a gente pegar o contorno, é mais ou menos isso daqui. E a ideia é que pareça isso, é que pareça uma jornada com altos e baixos, que vai subindo e descendo, mas que está cada vez mais próximo do ponto. E é por isso que essa outro está funcionando, de um ponto de vista composicional. E como essa outro é só melódica, a gente não tem que prestar tanta atenção em si, em como ela está relacionada com a harmonia, mas sim para onde ela está levando a gente.
Fechou, rapaziada? E pessoal, o remake e análise foi basicamente isso. Agora, terminando esse vídeo, você não só sabe o porquê essa música funciona, mas a intenção por trás dela e como ela foi construída. E é isso que você ganha nos meus vídeos, é profundidade, é você entender o porquê das coisas e não só uma pessoa te jogando informação na cara. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comentem se vocês querem mais remakes. Lembra, FLP na descrição, tua porra toda na descrição, só você clicar.